o Papa desavisado, esse é também quando abençoou o Lula, deu beijinho no Lula, isso aí, isso que eu ia falar. Diz que a Dilma... O Papa disse claramente que a Dilma Rousseff não tinha culpa nenhuma. Exato, Dilma falou que o Lula foi injustiçado. O Papa é comunista, sim, Gustavo. Até quando vão passar Defensor socialista, sim. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Mas a gente ainda tem mais uma pauta que eu acho muito legal e eu queria ouvir vocês. Eu juntei 3 links que aparentemente são diferentes, mas eu acho que eles retratam a mesma maluquice e doença que aflige muita gente no nosso país. Vamos colocar, vocês viram, né, nesse final de semana, a morte do presidente do Irã. Olha só. É muito bom. Valeu, Estadão. Vocês são maravilhosos, cara. Pro jornalista que escreveu este lixo, né, de post, ou sei lá, se é um estagiário, né? Ultraconservador e linha dura. Quem é Ibrahim Raisi, cujo helicóptero caiu neste domingo? Bicho, eu não sabia que essa turma era ultraconservadora, Paulo. Mas antes, eu quero fazer um paralelo com você, porque tudo junto e misturado, mas eu acho que tem essas pautas, elas de alguma forma se relacionam. Enquanto esse cara é ultraconservador, a gente tem a galera aqui, lembra do Frei Beto, Paulão? Teologia da Libertação? O Frei Beto, o que ele quer fazer com a direita no Brasil? Em entrevista para Folha, ele fala o seguinte, ó, que tipo de direita, na sua visão, é necessária hoje no Brasil? Por mim, não deveria existir direita. Eu, se fosse decidir a Constituição de um país, proibiria qualquer partido que defendesse a supremacia do capital sobre os direitos humanos. Ponto. É assim que eu sou democrata. Aí a pergunta, alguém de direita ao ouvi-lo não pode falar que isso também é discurso antidemocrático? E o cara responde numa boa, não importa. O que eu mais estou acostumado é que vão falar. Mas essa é a minha posição como cristão. Paulo, o Frei Beto, de acordo com o Estadão, é um ultraconservador? Essas discussões são discussões semânticas, né? E todas as vezes que as pessoas falam conservador, eu sempre pergunto o que será que as pessoas querem dizer com conservador, porque aqui, por exemplo, eu diria que nem você, nem eu, nem a Adriles, dependendo do conceito. O Gustavo não sei tanto, talvez o Gustavo seja mais que nós. Nenhum de nós três no conceito do estrito senso, ultraconservador. Eu já vi você usando bermuda, por exemplo, Marco Antônio, que eu ouvi dizer aí que algumas conservadoras estão querendo proibir. Eu já vi você de bermuda, eu uso bermuda, acho que o Adriles deve usar bermuda também, e isso aí já não cabe no conceito de conservadorismo de alguns. Qual foi o veículo? O UOL? Deve ter sido o UOL. Essas idiotices não vêm do UOL. Qual é o veículo que você botou essa notícia? A entrevista é da Folha. A primeira... do Grupo UOL. O Estadão é ultraconservador, né? O Estadão. Assim, quando eles dizem isso, eles querem dizer por quê, né? Porque o Irã tem uma teocracia baseada na Sharia, que é a lei, o código legal do Islã que rege o país. Então a ideia deles é o seguinte, olha, se você tem um apego às tradições e à estrutura social existente e vigente, você está querendo conservar as estruturas atuais. Então você é um ultraconservador quando você não permite que haja mudança de nenhum tipo. Essa é a visão do coitado. Quando se fala de conservadorismo, você normalmente está buscando a linha, né, a visão do que é conservadorismo, você está buscando naquela linha britânica, inspirada pelo Edmund Burke, pelo Russell Kirk, mais recentemente pelo Roger Scruton, que são onde você enxerga que as mudanças sociais devem acontecer
com cautela, com muita discussão, mas que mudanças e aprimoramentos são sim bem-vindos. Essa é a ideia central do conservadorismo como oposição ao movimento revolucionário, que é um movimento que vai trazer uma utopia de mundo através da mudança do homem e da sociedade radical. Curiosamente, né, o Irã é um governo revolucionário, colocado no poder através de uma revolução contra o Shah lá, Reza Pahlavi, pelo Ayatollah Khomeini. Então, é o contrário. A coisa que o governo do Irã se você for colocar dentro do conceito clássico do conservadorismo burkiano, o governo do Irã é um governo ultra-revolucionário, não ultra-conservador, porque o antagonismo está entre conservadorismo e revolução. Agora, se você quiser criar um antagonismo entre este conservadorismo da mulher não podendo usar calça legging e o liberalismo, onde as pessoas são livres para fazerem o que quiserem desde que não prejudiquem o próximo, então, de fato, este governo é ultraconservador. Então é uma questão de discussão de semântica. Eu não acho que os nossos jornalistas da Folha tenham lido o Edmund Burke e nem o Russell Kirk, nem o Scruton, nem nenhum autor conservador que preste para saber o que de fato é conservadorismo. Eu sei que você, Marco Antônio Adrilles e eu, no conceito do Estadão, certamente não somos conservadores. E tem ainda, olha essa, Gustavão. O Itamaraty prestou condolências ao Irã pela morte do presidente. Perda irreparável. O Ministério das Relações Exteriores, nessa segunda-feira, se manifestou, né, desse acidente de helicóptero. Vê com profunda consternação e desejou ao governo iraniano os mais sinceros sentimentos de solidariedade e pesar pelas irreparáveis perdas. Gustavo. Mas é importante fritar que é uma discussão semântica relevante, porque dentro do ambiente comunicacional a assimetria toda está exatamente nesse ponto, né? Eles subvertem constantemente o que é. Eu entendo o que o Paulo falou, eu concordo plenamente com ele, né? Tem conservador aqui no Brasil que se esforça para tirar todo mundo que ele puder do conservadorismo, né? O cara vai ultra nichando o conceito para fazer um negócio purista, uma coisa puritana, uma coisa meio tosca. E ao mesmo tempo... Você sabe que nos Estados Unidos, tradicionalmente, os conservadores tinham esse componente, né? Censura do que podia passar na televisão, censura do que podia ser dito no rádio, era proibido falar palavrão, etc, etc. E eu falo, por isso que o Paulo não é nada de conservador, eu falo, é isso mesmo. Não me bota em caixinha, não. Porque na hora que chegar a ditadura dos que não podem usar short, eu saio fora, eu viro oposição, viro guerrilheiro de oposição. Imagina ter uma ditadura dos que não podem transar antes do casamento. O Marco Antônio vai ser queimado em praça pública. Exato, pois é. Eu já fui expulso de igreja por causa disso. Olha só. Você não é casto, não, Figueiredo? Eu não sou casto. Agora eu tô aposentado, mas no meu período solteiro não fui casto e até enxergo problemas de pecado nisso, mas não é nem essa a história, esse é um problema. Estou dizendo, por exemplo, você quer pegar aqui os conservadores nos Estados Unidos criaram a lei seca. Os conservadores chegaram ao ponto nos Estados Unidos de criar a lei seca. Então, o mundo vive essa... Eu estava conversando isso com o Adrilles outro dia, ele falou que eu usei uma referência em algum programa que eu não me lembro mais. Mas o mundo vive uma eterna tensão entre o progresso e a conservação. E o que o Edmund Burke diz é que simplesmente o processo de progresso deve ser cauteloso e não feito de uma vez para outra, como foi feito pela Revolução Francesa. Mas, ora, você tinha dentro do conservadorismo dos Estados Unidos, por exemplo, o movimento antissufragista. E o Partido Democrata tinha uma ala extremamente conservadora que era contra os direitos civis. Então, assim, isso faz parte... No século XIX era ser conservador, ser a favor da escravidão. A questão é essa, relativo ao tempo. Exato. Então, o que é ser conservador? Eu falo assim, depende, pô. Tem momentos onde você vai em direção ao liberalismo, tem momentos onde você fala assim, não, peraí, agora não existe mais sexo, não existe mais homem e mulher, peraí, isso aqui passou do ponto. Então você vive nessa eterna dialética. Por isso que o professor Olavo de Carvalho diziam para ele que ele era um ícone conservador. Ele falava, sou conservador
Salvador é a QP, e o cacete, falava aquilo tudo, porque você não pode caber dentro de uma caixinha. Isso aí é coisa de pessoa que está querendo ainda desenvolver o seu senso de pertencimento. Ela quer fazer parte de algum clube, ela não conhece a sua própria identidade, ela não sabe quem ela é. Então, de novo, citando aqui o professor de Olavo de Carvalho, é coisa de quinta camada, sexta camada de personalidade. Você tem que ir progredindo nas camadas de personalidade até que suas posições não sejam frutos do seu clubinho, elas sejam frutos das suas convicções e da melhor forma que você vê o mundo. Perfeito. Acho que o Gustavo... A gente tem só um vídeo do Papa abençoando a bandeira do MST. Eu vou colocar acho que o Gustavo quer falar sobre isso. Te pido que bendiga nossa bandeira de Lucidia, que estamos sufriendo aí bajo água em Rio Grande do Sul. E te agradeço por suas orações. Fuerza, Francisco. Hasta los 100, O líder do MST também discursou. Mas daí vocês viram a pegadinha ali, né? Ele chega ali. Ele não mostra aqui que ele tá abençoando. O líder do MST também discursou no evento com o Papa. Abre aspas. Traga um abraço forte de todos os sem terra do Brasil, disse o Stedley. E terminou sua fala com um poema do bispo Dom Pedro Casaldáliga. Malditas sejam todas as cercas. Malditas todas as propriedades privadas que precisam de viver e amar. Tem muito cuidado. Quando a gente faz essa crítica, o Papa, esse Papa é comunista, porque, cara, é o serviço que a esquerda quer que a gente faça. Quando a gente bate, diz, é comunista. Gustavo, me responde uma coisa. O cara chega com a bandeira vermelha. O Adriano está falando, tá no mundo. O cara chega com a bandeira vermelha. Dá pro Papa, o Papa desavisado. Esse é também quando abençoou o Lula, deu beijinho no Lula. É isso aí, isso que eu ia falar. Diz que a Dilma. O Papa disse claramente que a Dilma Rousseff não tinha culpa nenhuma. Exato, Dilma falou que o Lula foi injustiçado. Até o Papa é comunista, assim, Gustavo. Até quando vão passar pendores socialistas, sim. Até quando vamos lá. Posso só fazer uma pequena. E agora a gente. Eu acho que vocês têm um tweet final para falar do Papa, porque, né? Vocês estavam empolgados aí. Agora há pouco. Não, o meu tweet final é esse. O Papa tem pendores socialistas evidentes. Tudo bem, eu respeito a fé do Gustavo, eu também sou cristão, acho que pode ter uma coisa que transcenda a posição política de alguém no ministério da fé, né? Mas existem padres, bispos, cardeais que têm pendores políticos. E não sei se eles são necessariamente infiltrados para dirimir a Igreja Católica, mas eles têm uma visão, a meu ver, equivocada do que é o cristianismo. Equivocada do que é você melhorar a vida das pessoas através de Deus, entendeu? Quando você, como esse cardeal, esse padre, agora esqueci o nome dele aí, Dom Pedro Casaldáliga, né? Fala que toda cerca é prejudicial, toda delimitação de terra é prejudicial, toda propriedade privada, isso para mim é a coisa mais anticristã do mundo. E ele foi nomeado cardeal, foi nomeado, sei lá, bispo. É um homem que está dizendo que se você não pode gerar o fruto do seu trabalho. Você não pode ter uma propriedade privada, o fruto do seu trabalho intelectual, da sua lavoura, da sua construção. Ou você está impedindo a pessoa de trabalhar e gerar o fruto para a sociedade. Isso é a coisa mais anticristã que tem. Isso está no seio da Igreja Católica, mas não está no seio do cristianismo. Então a Igreja Católica sobrevive, eu tenho toda a estima por ela, apesar dos pecadilhos, né? Inquisição, 400 anos queimando gente, mas tudo bem. O saldo é positivo, o saldo é legal, mas tem que combater as coisas pelo que elas são. E chamar o Papa de comunista, de socialista, é combater as coisas, porque isso é um regresso para a Igreja Católica, Gustavo. Ter um Papa que puxa saco de Lula, de Movimento Sem Terra, de Dilma Rousseff, de uma esquerda que promove a perseguição da direita. Isso é anticristão. Então a gente tem que dizer o nome das coisas que elas são. O Papa é ruim. O Papa é um socialista que presta um desserviço à história da Igreja Católica. Tem um superchat aqui do Sérgio Monzilo. Intencionalmente ou não, o trabalho desse Papa contra a Igreja Católica é inegável. Acreditar em pura ingenuidade é mais do que inocência. Obrigado, Sérgio. Então, olha só, o que eu falei, acho que as pessoas não prestaram atenção. O Papa se manifesta, a Igreja se manifesta por meio das suas cartas, dos seus documentos oficiais. Não, é fato. É só olhar lá, Paulo. Tá lá. E primeiro, o Pedro Casaldáliga já morreu em 2020, Adriles, não foi nomeado coisa nenhuma.
Ele tá morto já tem 5 anos. Não, O segundo, mas era autoridade. Um mês atrás. De fato, do ponto de vista canônico, legal, sem dúvida nenhuma, se manifesta nos autos, está coberto de razão, mas as manifestações com impacto social são imensas. Quando o Papa faz isso, isso não é uma manifestação. Quando o Papa, por exemplo, destitui o Frank Pavone, ou como era o nome aquele do... É midiático, a gente vive na época da imagem, não adianta. Que foi o bispo aqui de Tyler, no Texas, que esse Papa botou para fora, conservadores, anti-aborto, etc. Quando o Papa vai lá e não condena ou não emite nada em relação a um presidente dos Estados Unidos que é católico e é um abortista e que viola todos os princípios cristãos, a igreja também está se manifestando. E isto é um problema de vocês católicos que têm uma estrutura clerical com um papa por cima. E é um dos motivos pelo qual eu não sou católico. Mas o fato é que, como vocês têm esse bônus, porque num certo sentido mantém uma estrutura e uma certa coesão que as igrejas protestantes acabam não tendo, vocês têm o ônus de que quando esse cara é um cara muito ruim, como esse Bergoglio, ou como foram tantos os papas lá, o Borgia, assim, como foram tantos outros, é um ônus também. Só que eu acho que não dá para adorar a pílula e dizer, não, esse Papa toda semana ele é muito mal compreendido, ele recebe um pano vermelho e não é a única pessoa do planeta que não desconfia do que seja. Eu acho que quando eu concordo com o problema. Não, eu não estou dizendo que ele é um santo, longe disso. Acho que ele tem uma série de erros. Só que a gente tem que saber pesar as coisas e não colocar tudo de agora é comunista e pronto, acabou, vamos embora. Ele é comunista. Não é comunista mesmo, Gustavo. Tudo indica que ele é comunista. Conservador. Ele tem causa de comunista, cara de ser comunista, fala como comunista, ele é comunista. Eu mandei pro Marco aí, então, vamos lá, se ele não fosse conservador, ele não teria publicado aquela carta ali condenando o aborto, condenando a ideologia de gênero, condenando uma série de coisas. Ele pode não ser politicamente condenando o peronomútil, é um condenando com uma suavização do... Porque, de fato, a Igreja Católica, e não o Papa, a Igreja Católica é uma estrutura conservadora na definição do Burke mesmo. É isso aí, é o que eu falei. As mudanças, elas são graduais, são bem pensadas, etc. É tudo muito organizado, não tem mudança revolucionária. O que esse Papa faz é, dentro dos limites possíveis dele, ele suaviza a linguagem, ele relativiza pequenos conceitos, de forma muito sutil, porque os avanços na igreja, graças a Deus, literalmente, pela Igreja Católica, graças a Deus, literalmente, pela manutenção da ordem e das tradições católicas. Eu sou o protestante mais católico que você vai encontrar na tua vida, Gustavo. Agora, tem esse... Mas a gente não é o problema, Paulo, é que essa discussão sobre o Papa, sobre tudo esse, a gente é muito pautado pela mídia, pela imprensa, essa imprensa que a gente sabe que não presta. E ele adora, ele não desmente nada. Ok, mas aí, sim, mas imagina se ele vai falar, no Brasil. Cadê a declaração dele, Gustavo? Dizendo assim, não abençoei nada de MST, eu condeno o comunismo e movimentos de invasão de terra. Cadê mas ele não faz isso, o Papa não pode negar a bênção a ninguém. Ele não vai dizer que ele não vai desfazer uma bênção. Ele não pode negar o comunismo? Não pode condenar o comunismo? O Papa não pode condenar o comunismo? Não, ele pode condenar o comunismo, mas ele não abençoou o comunismo. Ele abençoou uma bandeira ali que o cara falou, olha, estamos aqui... Chega um cara com a bandeira da União Soviética que ele vai abençoar. Duvido que o Karol Wojtyla fosse abençoado. Não, eu não estou dizendo que está certo, gente. Eu estou dizendo para a gente ter cuidado quando a gente faz esse ataque generalizado, que isso está errado. Não é generalizado, ninguém fez. A gente fez um ataque à pessoa do Papa, que dentro de uma instituição extremamente conservadora, que é o ícone maior do conservadorismo mundial, abraça um pseudo-progressismo nefasto. Como quando ele absolve o Lula, quando ele absolve a Dilma Rousseff, quando ele abraça o João Pedro Stede. Então isso é uma contradição dentro do que se principia chamar de conservadorismo esclarecido dentro da igreja. E o Papa fala em nome da igreja. Isso ele não abraçou o Stede, tá? Só para deixar claro. Não abraçou o Stede. A gente tem algumas... Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição.
Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.